Olá, alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos começar a compreender a fisiologia renal. Mas essa aula é mais uma visão geral da nossa função renal. Nós teremos diversas aulas para dar conta desse conteúdo, porque ele é um conteúdo bem extenso. Se eu perguntar para vocês qual a função mais importante dos rins, o que você me responderia? Eu tenho certeza que se a gente estivesse em sala de aula, vocês iam me falar que a função mais importante é a remoção de resíduos. Mas na verdade não, pessoal. A função mais importante dos rins é a regulação homeostática do conteúdo de água e íons no sangue, também chamado de balanço do sal e da água ou equilíbrio eletrolítico. A remoção de resíduos é importante, é claro que é importante, mas a alteração no volume sanguíneo ou nas concentrações iônicas causam problemas sérios, problemas clínicos muito sérios. E antes de acontecer qualquer acúmulo de resíduo metabólico que atinja níveis tóxicos, se não tivesse esse balanço eletrolítico, nós teríamos problemas bem maiores do que esse acúmulo de resíduos tóxicos no organismo. Os rins, eles têm diversas funções, como a gente já falou, a excreção de resíduos. Esses resíduos podem ser do metabolismo, como por exemplo creatinina, que é do metabolismo muscular, resíduos nitrogenados, como ureia, ácido úrico, pode ser substâncias xenobióticas, como por exemplo fármacos. Então, a excreção pelos rins é bem diversificada. Além da excreção, nós temos a função principal, que é a regulação do volume líquido extracelular e também da pressão arterial. A pressão arterial, nós vamos ter uma aula só sobre isso, de como o rim regula a pressão arterial. Também temos regulação da osmolalidade sanguínea, que gira em torno aí de 290. Então, o rim regula para que fique nesses 290 milimols. Nós também temos como função dos rins a manutenção do equilíbrio iônico, principalmente de sódio, para que se tenha a concentração exata de sódio no sangue. Mas ele também atua no equilíbrio de potássio e de cálcio. Outra função do rim é a regulação homeostática do pH. Então, nós vamos ver, é claro, como ocorre essa regulação, mas pensem assim. Quando o sangue está muito ácido, vai ter uma concentração maior de hidrogênio. Então, o rim ele vai eliminar o hidrogênio e conservar o bicarbonato. A partir do momento que nós temos uma basicidade no sangue, ele vai eliminar o bicarbonato e vai conservar o hidrogênio para que o sangue fique no pH exato. Os rins também funcionam como produção de hormônios. Lembra na aula que a gente falou sobre o sangue? Um dos hormônios produzidos por ele é a eritropoetina, mas ele também produz várias enzimas renais que auxiliam, por exemplo, na conversão de vitamina D3 em hormônio ativo que vai regular o equilíbrio de cálcio no organismo. Vocês sabiam disso? Olha que interessante que é as funções renais. Para vocês poderem entender um pouquinho melhor o sistema urinário, eu vou falar brevemente sobre a anatomia desse sistema, mas é bem breve, sem dar muitos detalhes, porque eu sei que vocês já viram ou vão ver ele na disciplina de anatomia. Então, primeiramente, o sistema urinário é composto por dois rins. Esses rins têm o formato de um grão de feijão, mas apresentam um tamanho bem maior que um grão de feijão, né? Aproximadamente o tamanho de um punho. Esses rins, cada um deles apresenta um ureter que vai enviar a urina para a bexiga. A bexiga, então, é como se fosse uma bolsa que vai armazenar
a urina. E a única função da bexiga é armazenar a urina. Mas é uma função importantíssima, porque se a gente não tivesse a bexiga, a gente ia fazer xixi o tempo todo. Então, é muito importante a função que ela tem. Além da bexiga, né, terminando aí para enviar o xixi para o meio externo, nós temos a uretra. Se a gente fizesse um corte nos rins, nós conseguiríamos ver a parte mais externa, que é o córtex, e a parte mais interna, que é a medula. A medula apresenta pirâmides. Estão vendo essas partezinhas rosas que tem até um formato bem parecido com pirâmide, por isso o nome, são muito importantes, são as pirâmides. Entre as pirâmides nós temos a coluna renal. Estão vendo? Essa parte que fica entre as pirâmides. Então, nós temos uma pirâmide, uma coluna, uma pirâmide, uma coluna e assim por diante. Essas pirâmides, elas vão desencadear, ou melhor, enviar a urina para o cálice menor, que vai se juntar, formando um cálice, e então formando aí a pelve renal. O sangue, ele vai chegar até os nossos rins pela artéria renal. Então, essa artéria vai enviar o sangue até a nossa medula, onde nós vamos ter uma coisa muito importante que vai fazer a filtração do sangue, digamos assim, que é os néfrons. Então, vocês conseguem ver essa região aqui, vocês, né, dá para ver aqui no desenho da corzinha marrom, que são os néfrons. E é ali onde vai ocorrer a filtração do sangue. Além da filtração, vocês vão ver que não é só filtração, é excreção, reabsorção, ocorre toda nos néfrons. O sangue, então, ele entra, como eu falei para vocês, no rim pela artéria renal. Depois dessa artéria renal, ele vai para artérias menores e depois, então, para a arteríola do córtex, que vai ficar nessa região aqui. Esse arranjo de vasos forma um sistema chamado sistema porta-renal. Quando nós aproximamos melhor a imagem, vocês conseguem ver a presença das arteríolas. Então, quando o sangue sai das artérias menores, ele vai passar primeiramente para a arteríola eferente. Da arteríola aferente, ele vai ser enviado para uma rede de capilares em forma de novelo chamada glomérulo. O sangue então deixa o glomérulo e vai para a arteríola eferente. Depois dessa arteríola eferente, ele vai ser enviado para uma segunda rede de capilares chamado capilares peritubulares. Esses capilares eles vão cercar o túbulo renal. Por fim, os capilares peritubulares vão se convergir formando vênulas e pequenas veias que vão enviar o sangue para fora dos rins através da veia renal. Os rins vão filtrar o sangue nos glomérulos capilares. Já a reabsorção de substâncias e também de líquidos vai acontecer nos capilares peritubulares. Então, vamos ver como funciona os elementos tubulares dos rins. Primeiramente, nós temos que ter em mente que o túbulo renal ele é formado por uma única camada de células epiteliais que estão conectadas entre si. Essas células podem ter microvilosidades ou se dobrar para facilitar a reabsorção de substâncias. Os néfrons eles vão iniciar numa estrutura oca globular chamada cápsula de Browne. Essa cápsula de Browne vai envolver o glomérulo. O epitélio do glomérulo é unido ao epitélio da cápsula de Browne, de modo que o líquido filtrado dos capilares vai passar diretamente para dentro do lúmen tubular. O conjunto
da cápsula de Brown juntamente com o glomero é chamado de corpúsculo renal. O filtrado, então, vai para o túbulo proximal, onde acontece reabsorção de líquidos, substâncias e secreção de substâncias que estão vindo do sangue. Depois do túbulo proximal, o filtrado vai ser enviado para a alça de Henle. Essa alça de Henle vai ter uma porção descendente que vai que vai do córtex até a medula, e depois vai ter uma porção ascendente que vem da medula para o córtex. Aqui vai ter reabsorção também. Depois, o líquido vai ser enviado para o túbulo distal. Ali no túbulo distal também vai ter reabsorção e secreção de substâncias. Do túbulo distal, o líquido vai ser enviado então para o ducto coletor. No ducto coletor, nós podemos ter aí o conteúdo de até 8 túbulos distais. Então, se vocês olharem essa figurinha aqui, ó, tem túbulo distal vindo de outras regiões para o ducto coletor. Essa junção de túbulo distal mais ducto coletor é chamado de néfron distal. Os ductos coletores, então, eles vão enviar o filtrado para a medula e lá eles vão se unir à pelve renal, que a gente viu lá na imagem da anatomia. Na pelve renal, o líquido filtrado, que já foi modificado, vai passar a ser chamado de urina. Quando a gente viu o slide anterior, vocês já devem ter observado que ocorre 3 princípios básicos no néfron, que é a filtração, reabsorção e secreção. A filtração é o movimento de líquido do sangue para o lúmen e ela vai ocorrer somente no corpúsculo renal. O filtrado ele vai chegar ao lúmen dos néfrons e passa a fazer parte do meio externo do corpo, igual quando a gente fala das substâncias que estão presentes no lúmen intestinal, são substâncias externas. Tudo que é filtrado nos néfrons vai ser destinado à excreção, a não ser que ele seja reabsorvido para o corpo durante o movimento dentro dos túbulos renais. A reabsorção vai ser o transporte de substâncias presentes no filtrado, que estão no lúmen tubular, para o sangue, e vai ocorrer através dos capilares peritubulares, como eu falei para vocês lá no outro slide. A secreção é uma remoção seletiva de moléculas que estão presentes no sangue e vão ser enviadas diretamente para o filtrado tubular. É um processo bem mais seletivo que a filtração e geralmente vai envolver proteínas de membrana que vão transportar essas moléculas através do epitélio tubular. Pessoal, atenção, nós temos que cuidar para não confundir secreção de excreção. A secreção tem o prefixo C, que significa a parte de, indicando separação de algo da fonte. Já a excreção tem o prefixo ex, que significa fora, indicando algo que vai ser enviado para o meio externo do corpo. Conforme o filtrado vai percorrendo o túbulo renal, a sua osmolaridade vai mudar. Então, geralmente, nós temos aí filtrados por dia 180 litros de sangue. Então, vocês pensem quanto sangue passa pelos rins. Quando eles são filtrados, eles vão ter uma osmolaridade bem parecida
com o do plasma, em torno de 300 milimols. Então, lembram lá, 290 o do plasma, aqui vai estar na região de aproximadamente 300. Quando o sangue que foi filtrado, né, ou filtrado, melhor dizendo, chega ao túbulo distal, ali 70% do filtrado vai ser reabsorvido, resultando numa concentração de filtrado de 54 litros dentro do lúmen. No túbulo proximal, nós vamos ter a reabsorção tanto de soluto quanto de água. Essa reabsorção se chama reabsorção isosmótica, porque não vai mudar a osmolaridade do filtrado, sendo que está reabsorvendo tanto soluto quanto água. Na alça de Henle ocorre a absorção de mais soluto do que água, e o filtrado ele vai se tornar hipoosmótico ou hiposmótico em relação ao plasma, porque ele vai estar em uma osmolaridade mais ou menos de 100 miliosmol, porque vai diminuir a quantidade de soluto dentro da nosso filtrado. E aqui nós já vamos ter uma diminuição bem grande de líquido, tendo aí aproximadamente 18 litros. No túbulo distal e ducto coletor, ocorre então uma reabsorção fina do balanço, tanto de sal quanto de água. Então, vai ter o controle de vários hormônios nessa reabsorção. E daí a osmolaridade aqui pode variar bastante, podendo ser de 50 a 1.200 miliosmol. E a quantidade de líquido aqui também já diminui para 1,5 litros. Isso depende muito também de quanto de líquido você toma por dia, para saber a quantidade de xixi que você vai fazer. E outra coisa, o xixi da manhã ele vai estar mais concentrado que o xixi depois que você toma aí bastante água, chimarrão, tererê, que ele vai estar menos concentrado, porque ele vai estar eliminando mais água do que soluto. Então, olha aqui um resumo bem resumido do percurso do movimento do soluto através dos néfrons. Aqui nos glomérulos, na cápsula de Browne, como é que é o nome desse conjunto? Vocês vão lembrar aí? Corpúsculo renal. O filtrado, então, vai ser enviado para o lúmen tubular. Aqui, nós vamos ter a reabsorção de substâncias, nesse caso, de soluto, e a excreção também de substâncias através da ligação da artéria, das arteríolas eferentes com o túbulo. E depois nós vamos ter a excreção do soluto para a bexiga. Então, nós temos que ter em mente o seguinte cálculo: a quantidade excretada, a quantidade de soluto enviado para a bexiga é igual à quantidade filtrada menos a quantidade reabsorvida mais a quantidade secretada. Então, o que vai ser enviado para fora do nosso corpo, que vai ser secretado, é aquilo que não vai ser reabsorvido, é um pouco do que foi filtrado e o que foi excretado pelos túbulos renais. Para a aula de hoje não ficar muito longa, até porque eu sei que é um sistema bem complexo, o sistema renal, eu vou finalizar ela por aqui. Na próxima aula a gente vai ver com detalhe como que acontece a filtração, a reabsorção de substâncias até a excreção. Então, assistam essa aula, como ela ficou curta, mais de uma vez, se for preciso, para vocês lembrarem bem certinho qual que é o caminho da urina pelo túbulo renal, porque vai ser muito importante para a próxima aula.
Agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato.